Boa noite, Mário. Boas, estava aqui a convidar-vos a ti e ao Ricardo. Não estava a conseguir iniciar a live, não sei porque. Atualizei o Insta e tudo, mas pronto, já estamos aqui, é o que importa. Deixa só o Ricardo entrar e assim eu já dou as boas-vindas a todos. Consegues-me ouvir? Na boa, não consegues? Sim, está ótimo. Perfeito. Deixa só. Deixa eu ver se ele entra. Está aí o Ricardo. Já entrou, deixa eu ver se agora ele entra connosco. Ricardo, manda outra vez para ele. Ver se ele entra. Se precisares de ajuda, diz. Já lhe convidei outra vez. Ah pá, ele entrou agora aqui no direito. Ah, está aqui, está aqui. Boas, Ricardo, tudo bem? Boas, tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Tudo tranquilo. Olha, então já posso agora começar aqui com a live. Pronto, desde já boa noite a vocês dois e a quem está lá em casa a ver-nos. Pedi desculpa por ontem não conseguirmos fazer a live, mas opá, por razões alheias, o Ricardo teve prolongamento e tudo mais contra o Famalicão e nós decidimos de antemão adiar para hoje, para ele também estar mais disponível, mais descontraído para aqui, para também responder às vossas questões e falarmos aqui um bocado do seu percurso e juntamente aquilo que ele, como embaixador da Bayern, ele falava também um pouco daquilo que a Bayern nos pode ajudar. Falando aqui da Bayern, tenho aqui o Diogo. Para mim, ele está à minha esquerda, é o que está de branco. O Ricardo é o que está com o suéte preto, para quem não está por dentro das pessoas que estão aqui. Eu passo a palavra a ti, Diogo, se quiseres dar alguma Sim. informação. Hoje quem nos vai acompanhando, o Campeonato das Oportunidades e a Bayern, começamos hoje a iniciativa das Talks. Portanto, o Ricardo é um dos primeiros, e acho que também começamos com chave de ouro. É um dos primeiros convidados destas talks, destas iniciativas. Foi também uma das primeiras pessoas que nós convidamos para se tornar embaixador da Bayern e foi também uma das primeiras a aceitar. Portanto, fazia todo sentido que começamos com alguém como o Ricardo Moura. Depois agradecer também o facto desta parceria e dos resultados que tem tido com o Campeonato das Oportunidades. Portanto, o objetivo da Bayern é exatamente este, um bocadinho trazer aqui a experiência do Ricardo, aquilo que foi o percurso da sua carreira, para também ajudar aqueles jovens que ainda perseguem o sonho, saber quem está lá em cima, aquilo que fez e como é que lá chegou. Queres dizer alguma coisa, Ricardo? Olha, eu acho que falar sobre a Bayern para mim é muito fácil porque não só por eu já os conhecer há muito tempo, mas acima de tudo pelo projeto em si, porque acho que é um projeto que pode, na minha opinião, ajudar muito os jovens jogadores e aqueles que ainda não, principalmente aqueles que ainda não são profissionais, os profissionais também, mas acima de tudo aqueles que ainda estão à procura do sonho, à procura de conseguir chegar a um nível profissional. Acho que a plataforma da Bayern pode ser uma grande ajuda para esses jogadores. Porque acima Olha, de o Diogo. tudo. Sim, força. Diz, tranquilo. Não, estavas a dizer que era uma ferramenta importante e o Diogo já tocou aqui no assunto de isto ser uma tal, que vai ser algo constante ao longo dos meses. Pelo menos uma iremos fazer por mês, ali entre uma, duas. É o que está agendado, é o que está planeado. Uhum. E tocas aí bem na vertente de que pode ajudar os jogadores. Começamos com guarda-redes, mas isto estende-se a todas as posições, defesas, médios, avançados. Isto vai sair num ponto muito importante. Força. Não, eu acho que muitas das vezes aparece-nos uma oportunidade e essa oportunidade nós temos que agarrar. E nesse sentido, acho que a Bayern consegue nos preparar ou ajudar para que quando esse momento chegue, conseguimos agarrar a oportunidade.
porque não são muitas vezes que nos aparece essa oportunidade. E quanto mais bem preparado estiver, mais facilmente vou conseguir agarrar essa oportunidade. É nesse sentido que eu acho que ferramenta muito útil. Eu agora começando aqui com uma pergunta, nós vamos dividir aqui a conversa em 2 pontos, assim mais diretos, que é aqui algumas perguntas para a Bayern, para o pessoal também ficar a conhecer um bocado do que é esta ferramenta, do que é este novo projeto, porque é recente, é novo, e depois vai ser direcionado para ti, numa vertente de as pessoas conhecerem o teu percurso, que já muitos de nós sabemos. Aqui, enquanto Campeonato de Portugal começou no Sousense, e depois foi sempre a subir, o que é muito bom, lá está. Foi aquela oportunidade que tiveste naquele ano, agarraste e conseguiste depois alcançar. Começando pela primeira parte, aqui para falar um bocado sobre a Bayern. Diogo, eu aqui pergunto, o que é que ele já falou, o Ricardo já falou que é uma ferramenta muito importante, mas como é que vocês podem dar a visibilidade aos jogadores? Na plataforma, a plataforma primeiro é uma plataforma aberta para qualquer jogador que se queira inscrever e registar, portanto, a partir desse momento já estão mais perto de ganhar alguma visibilidade perante o mercado. Depois, através, nós temos uma equipa de cerca de 40 scouts certificados e experientes na área da avaliação de rendimento dos jogadores, espalhados pelo país. Portanto, o jogador tem a possibilidade de chamar um scout ao jogo em que ele escolhe, portanto, damos essa possibilidade também e o poder de passar essa decisão para o jogador. E depois a avaliação do scout é muito numa vertente educativa e motivacional. Educativa porque identifica quais é que são os pontos que o jogador deve melhorar para progredir aquilo que são os seus índices de performance, e motivacional porque identifica também quais é que são os pontos em que aquele seu jogador se destaca. E aqui a parte da visibilidade ganha importância porque nós temos já dentro da plataforma cerca de 450 registros desde o passado mês de outubro. Muitos deles são clubes, treinadores, agentes, diretores esportivos, e estas pessoas consomem os dados daqueles jogadores que pedem a avaliação e têm depois o seu perfil público na plataforma Bayern. Sim, estavas agora a falar nesses dados, nós como falamos sempre muito em off sobre isso, os dados estarem a aumentar. Aqui para o Ricardo, também para falar, achas que na tua altura, também aqui para ir misturando aqui um pouco a conversa e não dividimos tanto, achas que na tua altura faltou um bocado isso? Não para ti, mas no global, para muitos jogadores com quem se calhar te cruzaste e tu agora olhas para trás e disseste, aí eles já não jogam futebol e podiam ter tido um futuro melhor. Exatamente. Não, é isso, porque se calhar houve muito talento que se perdeu por falta de visibilidade, porque acho que há uns anos atrás, hoje em dia eu acho que se vê muito Campeonato de Portugal, Liga 3, quase toda a gente acompanha, agora também Canal 11, televisão, a visibilidade é maior, mas há uns anos atrás, sei lá, na minha altura, mais ou menos há uns 12 anos atrás, acho que pouca gente via os campeonatos, a terceira divisão, a distrital, pouca gente via esse tipo de jogos. Às vezes por curiosidade, mas acho que não era tão fácil chegar a um patamar profissional, porque a visibilidade era pouca, o conhecimento sobre o jogador também era muito pouco, e talvez nessa altura uma ferramenta destas ainda era mais útil. Hoje em dia é útil, mas acho que naquela altura Sim. Era muito mais útil, porque o jogador era da terceira divisão, acho que se conheciam uns aos outros, mas acima disso pouca gente via esses campeonatos. O Diogo estava aqui. Força, Diogo. Não, a ideia da Bayern, e o Ricardo tocou aqui num ponto importante, que é passar esse poder também para o lado do jogador, ou seja, o jogador ter um bocadinho de controle daquilo que é a sua visibilidade através de dados que estão fundamentados, portanto, não é só através de passar a palavra, mas já se torna passar uma palavra fundamentada e com uma avaliação realizada por alguém que é reconhecida como competente. Sim, estás agora a tocar nesse aspecto de scout. Como é que foi esse recrutamento, por assim dizer, que vocês fizeram ou selecionaram na escolha dos scouts? Essa parte do recrutamento dos scouts, para ser também direto com vocês, nesta primeira fase, nós fizemos muito a questão que esta primeira equipa de scouts fosse formada essencialmente por malta que já é experiente na área e já trabalha no ramo há muito tempo.
Não obstante disto tudo e da experiência que todos estes scouts têm, houve um período de formação de cerca de 3 meses, ok? Em que os scouts tiveram uma formação intensiva daquilo que é a metodologia da avaliação da BAE. Isto por várias razões. A avaliação foca-se muito naquilo que é o rendimento atual do jogador, e através da avaliação de comportamentos que o jogador deve cumprir consoante a sua faixa etária e posição. Portanto, é uma avaliação que tem como divisão as posições, naturalmente, mas também a faixa etária. Não é standardizada para todos, desde sénior até sub-6. E depois, para garantirmos que temos alguém, por exemplo, no Porto, a avaliar com os mesmos padrões que temos alguém em Lisboa. Portanto, garantir que existe uma uniformidade de dados, isto também foi muito importante para nós. Sim. Isso é bastante interessante, por acaso eu não sabia. Estou por dentro daquilo que é parceria convosco, mas não sabia por acaso essa uniformidade em relação aos escalões e em relação às cidades, fazia sentido. Agora, Sim, cada escalão em cada ao escalão posição, não sabia. Mas sim, é cada bastante interessante. posição, cada posição em cada escalão, desculpa estar a interromper, mas cada posição em cada escalão tem comportamentos específicos que o jogador deve cumprir, e depois a escala da avaliação tem muito a ver com o processo e com a qualidade das ações. Mas existem comportamentos que o jogador deve cumprir consoante a sua faixa etária e posição também. Ricardo, pegando agora aqui no teu percurso, como tinha dito anteriormente, que íamos acabar por falar sobre isso. Começou aqui no Infesta, passaste ali por Porto, Leixões, depois acabaste ali a formação no Leixões e saltaste logo ao Campeonato de Portugal para o Sousense. Como é que foi esta toda? Diz-me, como é que foi esta toda? Não, antes disso ainda passei um ano pelo Padroense. Sim, Também Padroense. era a antiga terceira divisão. Sim. Formação foi como disseste, foi em Festa, Porto e Leixões, onde o Leixões foi onde passei mais anos. Depois passei pelo Padroense, onde as coisas não correram muito bem, não tive a oportunidade de jogar. E na altura decidi procurar outro rumo. Entretanto, fui para o Sousense. Na altura, o Sousense ainda era de Distrital do Porto, onde fiz 2 anos na Distrital do Porto. No último ano subimos divisão e a partir daí é que jogamos a terceira divisão, agora o Campeonato de Portugal. Sentiste muita diferença na altura, aqui ligando aqui à questão também da Bayern, porque e fala-se muito, isto é normal. Eu também pratico desporto profissional e sei que há muita diferença quando passas ali da formação para sénior. Tu, na tua altura, sentiste muito essa diferença enquanto guarda-redes, porque é um posto muito mais específico. Sentiste muita diferença do que é o jogo de futebol de júniores? Na altura estavas de Leixões, foste para Padroense. Sentiste muito essa diferença? Sente-se um bocadinho a diferença. Assim, nós de Leixões jogávamos campeonato nacional, era muito competitivo o campeonato. Mas quando passas para o futebol profissional e apanhas jogadores com muita experiência, com muita qualidade também, apesar da divisão que é, sentimos alguma dificuldade, porque nós estamos habituados a jogar com colegas da mesma idade e quando apanhamos jogadores com outro tipo de pensamento e que já têm outras vivências, torna-se mais complicado. O que é que achas que na tua altura sentiste essas diferenças porque são naturais, mas Certo. para te sentires ainda mais preparado, o que é que achas que te faltava naquela altura? Agora olhando para trás, porque tu naquela altura é difícil tu analisar-te a ti próprio, mas agora tu consegues olhar. Por isso é que eu há bocado referi que nesse sentido a Bayern é muito importante, pode ser uma ferramenta muito importante, porque se alguém me vem fazer uma avaliação que não sou eu que a faço, não é? Que há alguém especializado que a vai fazer e para além disso vai-me mostrar algo que eu preciso trabalhar. Nesse sentido, se alguém naquela altura me dissesse, olha, se tu este aspecto físico tens que trabalhar, a nível de força, etc. Este aspecto técnico é uma coisa importante que tu tens que trabalhar. Talvez nessa altura, se eu fizesse essas pequenas coisas que fazem muita diferença, estava mais preparado para essa mudança, Se calhar no Padroense para ser mais capaz, exatamente. Olha, pegando agora, passando aqui à parte das skills, esta conversa vai estar nesta pequena apresentação com o Ricardo. Vamos passar aqui às partes das skills, há uma parte de nutrição, mentalidade e resiliência. É muito à volta de temas que a Bayern consegue analisar.
e que vos consegue ajudar. Vamos também passar ali a comunicação e trabalho em equipa, que é um dos pontos que o Scout analisa quando vai ao jogo de quem vai avaliar. E por isso eu passo agora a palavra a ti, Diogo, para Sim. falar sobre as skills. E um bocadinho para partilhar também a tua visão, Ricardo, e nós já falamos várias vezes sobre isto, mas para quem nos está a ouvir e para conseguirmos ajudar aqueles que procuram perceber o que é que efetivamente faz com que alguém chegue a profissional, de uma forma muito geral, o que é que para ti caracteriza um bom guarda-redes? Para mim, Sim. eu, na minha opinião, um guarda-redes, se for regular, logo aí é um bom guarda-redes. Agora, claro que hoje em dia o futebol, da maneira que está, há características que são importantes, como o controle da profundidade, o jogo de pés, mas acima de tudo o guarda-redes é para defender e acima de tudo tem que ter a qualidade dentro dos postos, não é? Fora dos postos, no controle aéreo, mas hoje em dia o futebol moderno pede essas coisas como o controle da profundidade, o jogo de pés e a comunicação, são coisas muito importantes nas características do guarda-redes. Pegando em algumas características que tu mencionaste aqui, e fazendo também a ponto um bocadinho com a questão que o Mário te colocou um bocadinho, quando passaste de um patamar de formação para um patamar sénior e depois de um ambiente distrital para um ambiente profissional, houve alguma dessas características que tu percebeste na altura que apesar de teres tido uma formação de elite, ainda não eram suficientes para teres um desempenho que tu querias para ti enquanto jogador profissional e sénior? Sem dúvida. Eu na minha altura do Sousense apanhei treinadores espetaculares, pessoas incríveis, mas a nível de qualidade de treino era o básico. Ou seja, eu ganhei muitos vícios com o jogo, cometi alguns erros. Eu era eficaz, mas tecnicamente não era muito correto. Ou seja, e quando cheguei na altura ao Aves, uma das coisas que eu mais trabalhei, na altura o treinador de guarda-redes era, era uma pessoa espetacular e que insistiu muito no sentido de eu melhorar os aspectos técnicos, não queria que eu trabalhasse a técnica, não fosse só eficaz. Ou seja, eu tive que muitos dos vícios, das coisas que fazia, tive que meter na cabeça que os tinha que perder para fazer as coisas bem e no futuro ser mais fácil para mim estar na baliza e fazer o que tinha a fazer. E lógico, é como já falamos há pouco, se na altura me dissessem isso mais cedo, olha, não faças isto assim, faz isso de outra forma, era muito mais fácil para mim quando chegasse a esse patamar, né? E tu falaste aí num ponto que também é importante e que nós, enquanto Bayern, consideramos extremamente importante, que é, tu falaste que na qualidade do treino, não necessariamente ao treino individual de cada jogador, e pegando aqui no exemplo dos guarda-redes, que é muito específico, consideras que é importante ter alguém capaz a observar de fora e a dar-te feedback para além daquilo que é o feedback da equipa técnica, porque a visão acaba por ser sempre um bocadinho diferente. Como é que tu vês que isto pode ajudar os guarda-redes e outros jogadores em geral? É sempre bom ter um ponto de vista diferente e diferente de alguém que se calhar trabalha todos os dias connosco, não é? Que já reconhece alguns tipos de erros que cometemos e se alguém de fora a ver também pode conseguir perceber outras coisas que as pessoas que trabalham no dia a dia connosco nem se apercebem. Acho que pode ser muito importante. Eu coloquei-te esta questão também porque durante as avaliações que nós temos feito enquanto Bayern, tem sido os feedbacks mais importantes que temos recebido, que é esta possibilidade de ter alguém extra treino a avaliar aquilo que é o rendimento e a avaliação dos comportamentos em jogo, traz feedbacks importantes para melhorar alguns aspectos que são ligados diretamente às capacidades do jogador. Falaste aqui no início
do jogador do guarda-redes, a primeira característica que tu tocaste foi um bocadinho nas características mentais, na competitividade e na regularidade. Quais é que achas que destes aspectos mentais são os mais importantes num guarda-redes? Acho que a concentração, o guarda-redes passa por muitos momentos sem a bola. Ou seja, tu conseguir estar concentrado os 90 minutos não é nada fácil. E acho que é o aspecto em que depois faz a diferença. O guarda-redes consegue estar com mais dentro do jogo ou com mais focado, é o que depois também consegue ser mais regular, consegue ser mais eficaz, porque está completamente concentrado no jogo. Porque lá está, é como te digo, são 90 minutos e por vezes pode-te vir outro tipo de pensamentos à cabeça, porque a bola não chega e estar focado. Olha, por exemplo, a mim ajuda muito a comunicação. Eu estar quase a relatar o jogo ajuda-me a estar focado no jogo, a estar concentrado no jogo e a não desfocar de nada. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais é que eram as estratégias, sabendo que isso é um ponto importante, porque o guarda-redes passa muito tempo sem a bola. É natural que essa concentração que é tão importante seja difícil de manter. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais é que eram as estratégias que tu usavas dentro do campo no jogo e fora dela para as treinar? Quais é que são os tipos de estratégias que tu adoptas? É como te disse, a minha estratégia, e eu fui aprendendo isso com o tempo e até com outros colegas mais experientes, era tentar comunicar muito com a equipa, por muito que a bola até nem esteja perto de mim, tentar comunicar, falar, para me manter ativo, para me manter concentrado no jogo e para não me desfocar de nada, porque quando tiver que intervir e estar 100% concentrado, que acho que é o mais importante. Passando agora aqui um bocadinho para outro tipo de competências, do lado técnico, tu alguma vez sentiste isto? É natural porque cada vez mais vemos os jogadores a procurarem outros tipos de serviços, mais nas off-season, quando a época está parada e o jogador tem procurado cada vez mais evoluir fora daquilo que é o ambiente de equipa. Tu consideras isso ser uma situação normal e tendo vindo a crescer? O que é que isto mostra do lado dos jogadores? Olha, o que mostra é que hoje em dia cada vez o jogador é mais profissional, se preocupa mais consigo, com a sua preparação, não só, como já falaram há pouco da nutrição, com a alimentação, a estar, porque eu acho que há uns anos atrás a pré-época, pronto, era pré-época, era para te preparar e ponto final. Neste momento acho que o jogador faz uma pré-preparação para a pré-época, ou seja, chega à pré-época já preparado, porque o início da pré-época está logo a contar para muitos e os treinadores também, ao verem que o jogador se preparou durante as férias, vai ser um ponto importante, vai contar. E hoje em dia o jogador está muito preparado para essas coisas e já está e já faz de tudo para que não haja nada que seja apontado, ou seja, está logo pronto para o início, é pré-época, mas eu já vim preparado para o que aí vem. Isso diz muito da nossa visão, diz muito sobre aquilo que, em relação ao futebol português, é a competitividade entre os jogadores, porque isso é um dos aspectos também que salta à vista, que é os jogadores que cada vez querem estar mais preparados e mais competentes. E quem efetivamente não tem este tipo de preparação, este tipo de cuidados em estar bem na altura certa, acaba um bocadinho por perder o comboio, não é? Eu acho que foi um bocadinho... É nesse sentido que eu falei logo no início da oportunidade, porque muitas das vezes estamos tanto tempo à espera da oportunidade e se não estivermos preparados para ela, a oportunidade vai passar e depois vamos ter que estar outra vez muito tempo à espera e se calhar para alguns a oportunidade não volta a passar. Exatamente. A preparação é importante. Torna-se cada vez mais competitivo e mais difícil para aqueles que não são competentes o suficientes de chegar a um patamar profissional.
Eu acho que há uns anos o talento era suficiente para muitos. Hoje em dia o talento não chega para nada, porque podes ter muito talento. Aí Se não 100% de tiveres, acordo. se não tiveres trabalho, se não tiveres preparação, não vais ter hipótese no mundo, num futebol, não só no profissional, mesmo nos campeonatos não profissionais vais ter muita dificuldade. Sim, mesmo se estiveres a jogar para te divertires, é Certo. difícil. É difícil. E quando falamos em estar preparados, aqui falamos de todas as vertentes, a física, a técnica, a nutrição, obviamente, também faz parte. Uhum. E relativamente à nutrição, enquanto guarda-redes, há assim algum cuidado específico que tu tinhas, Moura, ou que tu tens, que ganhaste? Assim, nada de especial. É assim, temos de ter os cuidados como os outros jogadores normais, mas assim, por vezes o nosso treino não tem tanto correria, não é? Que ajuda a desgastar, então temos de ter sempre algum cuidado, mas os cuidados normais de um atleta profissional, nada de. No meu caso, eu não tenho nada de especial relativamente à posição, é fazer o normal de todos os jogadores. Eu agora, se calhar, aproveitava e deixava aqui também algumas perguntas para o Mário, que sei que também as tem. Temos algumas também da malta que foi e dos nossos seguidores que foram deixando para colocar o Ricardo. Desde já, porque eu tenho visto que está muita gente a entrar e a sair enquanto vocês estavam a falar, e estive mais atento a essa parte também. Desculpem. Desde já, de realçar novamente que estamos a ter aqui esta talk entre a Bayern e Campeonatos de Oportunidades, em que vamos ao longo dos meses, neste caso até o final da época, ter um convidado, seja ele embaixador da Bayern ou não. Inicialmente é o que está planeado, é que sejam embaixadores, outros que não, que sejam outros agentes esportivos para além de ser futebolista. E aqui para os jogadores, essencialmente, aproveitem o nosso código de desconto, chamem o vosso scout, aproveitem para saberem aquilo que podem melhorar, aquilo que o Ricardo não conseguiu melhorar e agora podendo aqui contigo. Porque ajuda, vai sempre ajudar, é mais uma ferramenta no mercado, dá visibilidade, como foi falado aqui no início. E qualquer dúvida podem entrar em contato connosco, ou com o Ricardo, ou com o Diogo, que estamos sempre disponíveis para vos responder. Pegando aqui numa pergunta que um nosso seguidor fez, tu este ano estiveste mais a jogar para a taça, foste chegar ao Vidigueira que está no nosso Campeonato de Portugal. Uhum. O que é que tu achaste deles? Porque eles vieram agora de uma realidade completamente diferente da Distrital, e um seguidor nosso fez essa questão e disse que queria muito saber, porque é uma realidade completamente diferente por ser Distrital e do interior, se não me engano, dali da zona de Beja. E vocês foram lá jogar, se não me engano ficou 5-0, não foi? Sim. Mas este ano eles têm andado a surpreender e estão ali em lugares de manutenção. Diz-me o que é que tu achaste, também para os seguidores querem saber. Olha, sinceramente, eu na altura não tinha muito conhecimento do clube e dos jogadores em si. Nós fizemos a equipa técnica fez a observação deles e desde logo notamos que tinham qualidade. Tinham qualidade não só individual, mas em termos coletivos, tinham uma boa ideia de jogo. E esse resultado 5-0 pode parecer volumoso, mas nós tivemos alguma dificuldade até marcarmos o primeiro golo. Com eles até um bocadinho por cima do jogo. E vi jogadores com qualidade. A realidade, em termos de condições, não me pareceu nada de especial. Sim, Era uma equipa humilde. É um sintético, o estádio sim, pequeno, sim, mas aquilo que eu tenho sim. observado. Mas pareceu-me. Diz. Assim, não sei se foi por ser um jogo diferente, mas estava muita gente a ver o jogo. Não, era isso que eu ia tocar, está sempre. Aquilo está sempre. Estava muita gente a ver Aquilo o tem um jogo. ambiente ao que parece muito incrível. Mesmo, aquilo Aliás, é interior, mas tem muita malta nova a havia ver. Pois, nesse dia até havia uma festa, não sei se era aniversário do clube, assim, algo do género. Estava mesmo muita gente a ver o jogo. Eu, por acaso, achei que houve um aniversário, mas já não me lembro se foi um jogador. Pois, não sei, foi alguma coisa que havia ali, porque nós saímos, acabou o jogo, saímos e eles ainda ficaram lá todos em Não, festa. mas aquilo eu tenho reparado, jornada após jornada, quando eles jogam em casa, aquilo está sempre cheio e tem muita malta nova a ver, o que não deixa de ser curioso, porque pronto, nós sabemos que a malta normalmente do interior vem para o litoral estudar, viver, quer fazer a sua vida no litoral, Certo. mas eles não, é muita gente nova. Opá, isso é de salientar. Eu tenho aqui uma outra questão para ti também, que é,
estás agora com 34, 33? Sim, 34. Fizeram-nos esta questão que é até onde é que achas que podes ir e até onde é que tu queres ir. Opa, agora aos 34 é muito complicado, como toda a gente sabe. Não, falando aqui Certo, no querias chegar ainda mais longe. É nesse sentido que eu quero falar. certo. Até onde é que tu podes ir? Até onde é que tu também queres ir? É assim, agora aos 34 anos, nesta fase da minha carreira, já não penso em grandes voos. Penso em continuar a competir, até quando acharem que eu tenho condições para isso, e eu vou fazer por isso. Agora já não. Tinha o sonho de chegar à Primeira Liga e cheguei, não me estreiei na Primeira Liga, cheguei ao Tondela, mas não me estreiei, mas pronto, E fazia parte do subiste já no ano plantel passado, e não é? sim, também subi o ano passado Portanto, com subiste Chaves. já no ano passado, portanto, Sim. vais-te com o pé na primeira liga também. Sim, mas já não tenho a nível de ambição de querer chegar a outro patamar. Sei que já conheço a realidade e sei que já é muito, com a minha idade ainda para mais, é muito difícil. Às vezes acontece, não é? Há casos de guarda-redes com muita idade que conseguem chegar a grandes clubes e até a seleção, como agora há pouco tempo o guarda-redes, o holandês com 37 anos estreou-se pela seleção. São casos raros, mas nunca se sabe, não é? Acho que é muito difícil, mas Se o selecionador mudou agora, pode estar aí uma boa hipótese de. pode ser que seja doido. Falando aqui, voltando aqui à conversa, seguindo aqui o guião que tínhamos planeado, o Diogo já tocou na parte na questão da nutrição. Eu toco agora aqui na questão da resiliência, que é. Porque nós já falámos nisso, e isso acho que acaba a ser mais importante. Acho que é isso que faz mesmo um jogador, que é como é que tu consegues reagir nas tuas piores fases? O que é que tu tens a aconselhar? Se já te aconteceu, claro que já te aconteceu, e como é que tu reagiste a isso? Muito. E ainda por cima na posição de guarda-redes é muito complicado, porque passamos muitos momentos em que não jogamos e não é fácil de gerir. Para te ser sincero, mais jovem pensei várias vezes em desistir e muitas das vezes por também culpa do meu pai que insistia e que não me deixava desistir das coisas e fazia-me acreditar que valia a pena e que devia seguir o meu sonho e fui-me aguentando com a ajuda dele. Mas por vezes acho que nesse aspecto, por exemplo, um mental coach ajuda muito porque para nos manter motivados, para nos manter o foco, para que esses pensamentos não nos entrem na cabeça do desistir, do deitar a toalha ao chão e acho que é importante. Nós, por exemplo, em Chaves, no primeiro ano tínhamos um psicólogo, que era alguém que conversava connosco, que nos ajudava. Acho que hoje em dia não só hoje em dia, acho que é sempre, é um ponto que os clubes não têm tanto em atenção, acho que agora ultimamente têm tido mais, mas os jogadores muitas vezes passam por momentos muito complicados, principalmente quando não estão a jogar ou quando têm uma lesão grave. Esse apoio acho que é fundamental e lá está, como tu disse, na nossa posição, na posição específica de guarda-redes, pior ainda, porque somos três, só um é que joga, normalmente. Para trocar, para mudar de guarda-redes é difícil e passamos ali por momentos da época, por muito que sejas forte mentalmente e por que trabalhes muito, é normal ir abaixo, é normal passar por momentos de dificuldade a nível anímico e às vezes uma ajuda de fora é bem-vinda e alguém que nos diga continua, faz o teu caminho, não é? Acho que é fundamental. Por acaso, isso é um assunto que eu debato muito, que é mais do que as condições financeiras que os clubes podem fornecer aos jogadores, são as condições internas que podem oferecer. Neste caso, seja de psicólogos, nutrição, tudo o que seja nisso envolvido. Muitas vezes acaba por ser mais importante que a questão financeira de receberes um bocado mais.
Opa, sou desta opinião. Sem dúvida, Sou sem dessa dúvida, sem opinião. dúvida. Sou Eu dessa acho que opinião. um clube que consiga ter as condições não é só o pagar a tempo e horas, é todo o tipo de condições que podes oferecer ao jogador, como essas que tu estás a falar. O simples facto de, sei lá, um clube ter um ginásio equipado para o jogador trabalhar e outro que não tem, no final da época vai fazer a diferença. Não tenho a mínima dúvida. Estou a falar no ginásio porque é uma coisa, pronto, mais simples, mas nesse caso, no aspecto do aspecto mental, no aspecto do posto médico, da recuperação dos jogadores, etc. Acho que o clube que tem boas condições é o que fornece todo esse tipo de ajuda ao jogador. Não é só, pronto, e nós não temos grande coisa a nível de condições, mas olha, nós pagamos-te muito. Sim. No final isso não vai fazer toda a diferença. A Sim, diferença vai fazer nas condições que nós vamos ter. tens muitos jogadores que tu sabes que eles são muito bons tecnicamente, basta dar ali um clique que depois é sempre a descer. Olha, tinha aqui Frita, uma... Diz. não, diz. Não, força. Gravou? Não. Ok. Tinha aqui uma questão. Consegues. Tinha aqui também uma questão para ti que é... Estavas a falar na questão de que apanhaste bons treinadores enquanto pessoas, mas que os treinos para ti tu sentias que não evoluías. Tu disseste também que foi no Aves que sentiste que evoluíste mais, que trabalhaste mais. Para além dos teus treinos coletivos, qual é que foram as tuas estratégias, também individuais, fora do contexto de treino, para evoluires? Procuraste treinar fora? Como é que foi? Porque na altura estamos a falar imagina, são há 10 anos atrás, parece que não é muito, mas a realidade mudou São muito. muitos anos. A realidade Certo. mudou muito. E assim, na altura não se falava tanto deste tipo de treino fora do ambiente de trabalho, neste caso, não é? Ou seja, eu na altura tive a sorte do treinador do guarda-redes, que é o António Ferreira, para além de ser um grande treinador de guarda-redes, gostava de trabalhar com os jovens, gostava de ensinar, gostava de aperfeiçoar os guarda-redes. Então, ele muitas das vezes, eu ficava, a equipa treinávamos de manhã e eu ficava na parte da tarde com ele para fazer só treino específico. Normalmente vinha connosco um guarda-redes dos Júniors e ficávamos a treinar os três ali da parte da tarde. Aconteceu isso muitas vezes. E mais por iniciativa dele do que minha, mais por iniciativa dele. E acho que eu podia ter trabalhado nessa altura, se calhar também podia ter, mas lá está, é como te digo, nessa altura não se falava tanto e eu também não tinha esse conhecimento desse treino mais específico que se poderia fazer fora do. Sim, que fora hoje... certo, que hoje é o normal. Estavas a falar também naquela questão psicológica, enquanto estás em jogo, que tu comunicas, que relatas o jogo para te manteres mais atento. Como é que tu conseguiste trabalhar essa questão? Foi algo que tipo saiu de ti, de dentro de ti? Porque há essa situação que é natural, não se trabalha, é natural. Há pessoas que se esforçam. Exatamente. É assim, eu já não era completamente natural, eu já o fazia, mas na altura até foi no Sousense que tive um dos centrais que jogava comigo, era um jogador bastante experiente e que na altura me disse: tens que falar mais, tens que estar mais concentrado, fala mais, comunica mais, nem que a bola esteja longe, fala. E eu fui fazendo isso e pronto, e senti que realmente tinha resultados. E pronto, é como te disse, foi também uma ajuda de alguém mais experiente do que eu e que já tinha passado por muito no futebol, por muito que estivesse na terceira divisão, mas que tinha outra visão, tinha passado por outras coisas e que me ajudou. Nesse sentido, ajudou muito. Estamos a falar, eu coloquei-te essa questão da comunicação e da concentração, porque são pontos que aqui a Bayern, enquanto avaliam as capacidades individuais dos atletas, é algo que eles enquanto os scouts que vão ao jogo, vão avaliar. Neste caso, muito mais focado para os guarda-redes, acredito também para as defesas. São pontos ali muito mais essenciais. Claro que o resto também conta, claro, mas principalmente a defesa e aqui neste caso o teu posto específico de guarda-redes é algo que eles avaliam muito. Tu neste campo estás a dizer que tu evoluíste,
porque um companheiro de equipa te disse, mas há muitos casos que há companheiros de equipa que nunca te disseram, por exemplo. Chegaste até aquele momento que ninguém te dizia nada. Foi Certo, preciso certo. ser aquele ponto. E neste caso, falando aqui para também abordar aqui a questão da Bayern, que é, peçam ao vosso scout, entrem em conversa aqui com o Diogo na página de Instagram da Bayern, para saber em que é que aqui este projeto, esta plataforma, esta ferramenta vos pode ajudar. Podem tirar todas as dúvidas. Eu ia dizer exatamente isso, Mário, que é malta que está a ver e que tem algumas dúvidas, porque é natural, é um tipo de ferramenta que é inovador, ou seja, não existe nada do género. Alguma dúvida que tenham, têm sempre a possibilidade, através das redes sociais, falarem connosco e tirarem possíveis dúvidas, que é normal que apareça. Eu aproveitava também, tivemos algumas destas pessoas que, através das redes sociais, nos deixaram aqui algumas questões. Uma para o Ricardo, e isto, o Ricardo conhece bem o clube que representa, portanto, Ricardo, qual é que é a sensação de representar o Histórico de Portugal? O clube Já, também já, diz muito a ti, não é? já são muitos anos. Esta é a minha 10ª época no Leixões, a contar com a formação, por isso é sempre um orgulho enorme quando viste aquela camisola e é sempre que a viste. É realmente um orgulho, é um clube que me diz mesmo muito e é sempre especial. Sim, sabemos também que é um clube que te diz muito e no qual Sim, sim. é muito crítico. Já são, como digo, são muitos anos a representar o Leixões e é sempre um orgulho porque também temos, não é puxar o saco aos adeptos isto, mas realmente tem uns adeptos fervorosos e com uma paixão Aliás, deve incrível ter pelo sido Deus clube. que te deixou esta questão de certeza, portanto. Eles efetivamente Exatamente. são adeptos que Também, seguem por todo lado. Diogo, espera aí, ele tocou a cara aqui no Forte, forte. ponto do clube. Ele tocou aqui no ponto do clube de estar há 10 anos de eleições e já passou aqui para alguns clubes. Há quem já tenha passado por muitos mais, é uma época cada clube. Onde é que tu gostavas de terminar a carreira? Assim, a título de curiosidade. No clube mesmo, tipo, site de coração. Olha, gostava de terminar no Leixões. Se não terminar no Leixões, talvez gostasse de terminar no Sousense, porque foi o clube a seguir ao Leixões que mais me marcou pelo início, porque acreditaram em mim, se calhar, quando mais ninguém acreditava, e de pessoas espetaculares que me deixou muita saudade, realmente. Se calhar o Sousense. Para subir ao, E o para subir ao Sousense. Campeonato de Portugal. Isso, Talvez. isso, Não, isso, isso era o melhor. hoje em dia não sei como é que está. Vou acompanhando o clube, mas não sei como é que está, se tem mesmo essa ambição ou não de voltar ao Campeonato de Portugal. Daquilo que eu também acompanho, acredito que seja muito difícil. Há ali clubes a investirem muito para. Sim, sim. Sim, é forte, A mas Distrital do Porto é muito, muito competitiva. É um campeonato muito competitivo, muito difícil de subir divisão. Sim, é que tens duas séries. Nas duas séries tens uma equipa que vai subir só. Tens uma que Certo, normalmente é repescada, mas só sobe uma. certo. É muito, tem muita qualidade e é muito competitivo. As equipas são muito equilibradas, é um campeonato muito difícil. Força, Diogo, tinhas questões a fazer? tinha aqui outra para o Ricardo, e antes de pegar aqui em algumas questões que foram feitas também para nós respondermos aqui, mas relativamente a nós. Ricardo, na tua carreira, qual é que foi o teu melhor momento? O momento que recordas com mais satisfação? Acho que a estreia é sempre algo marcante, não é? No Gostaria como treinador ou profissional. como profissional? Onde é que sentiste mais? Como profissional. Acho que é um momento que marca a mim marcou muito por um alcançar de um objetivo, de algo que eu se calhar quando cheguei, desculpem que eu vou ser interrompido aqui, Foi. que a minha filha vai para a cama, quis vir dar um beijinho. Então, eu quando cheguei ao Sousense, na verdade, eu já não aspirava a ser profissional, né? Porque eu fui para a Distrital, haviam 3 divisões de distância para isso e sinceramente já não esperava
conseguir esse objetivo que tinha quando era desde miúdo. Ou seja, para mim, a estreia como profissional é algo que me marca porque foi algo que sonhei desde criança e que vi-o tão longe, esse objetivo, que quando o consegui, na realidade marcou muito. Sim, é natural também conhecendo aquilo um bocadinho que é o teu percurso, foi um percurso também de resiliência e de trabalho, portanto acaba por ser uma etapa dentro dos seus objetivos que foi atingida, portanto é natural que esteja ligado a isso, e tu tiveste alguns momentos importantes, recordo-me mais recente, o ano passado, tiveste na subida do Chaves, por exemplo, Uhum. entre outros, boas épocas no Leixões também. Dentro destas boas épocas, há alguma defesa que tu gostasses de destacar? É difícil destacar, às vezes não sei, sei lá, não me lembro de nada. Olha, talvez, agora que falaste nisso, talvez não. Quando joguei o playoff de descida por Leixões contra o Praense, a 5 minutos do fim, o Praense teve uma boa oportunidade para fazer golo, e se fazia golo, subia a divisão e o Leixões descia a divisão. Eu E lembro de eu fui ver esse jogo. eu fiz uma boa mancha nesse jogo. Olha, uma defesa importante e marcante. Importante. Depois, pena aqui, deixaram aqui duas questões para a Bayern e aproveito também para responder aqui. Força, força. Uma chegou agora durante o nosso direito, se calhar começo por aí, que foi das pessoas que nos está a ouvir, perguntou se podia pedir um scout para qualquer jogo. E sim, a resposta é sim. Portanto, o poder, como eu disse no início deste direito, fica do lado do jogador. Portanto, o jogador é que identifica qual o jogo em que quer ser avaliado. Isto é muito simples, através da plataforma, no botão de pedir scout, adiciona o jogo em que quer e depois, muito idêntico àquilo que é um modelo Uber, existe um match com um scout que esteja disponível naquela área. Portanto, sim, pode ser pedido para qualquer jogo. Outra questão era um bocadinho a perguntar mais sobre o futuro, quais é que são as próximas funcionalidades, e como é que me vão conseguir ajudar. Nós temos a Bayern primeiro é uma plataforma que vai sempre crescer em função do jogador. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer funcionalidade que a Bayern vai implementar será sempre para ajudar aquele que para nós é o agente mais importante do jogo, que será sempre o jogador de futebol. Pegando aqui em alguns exemplos, a questão da lista e da pesquisa vai ser simplificada um bocadinho e vai ter disponível alguns filtros de pesquisa. Vamos iniciar brevemente também para enviar aos clubes que já estão connosco na plataforma a equipa do mês, quase quer dizer quais é que são os jogadores dentro de cada faixa etária que se destacam mais. E depois, porque também temos tido bastante procura de clubes e agentes também, criar um ecossistema para os clubes e para os agentes que podem pedir também eles um scout para o jogador que bem entenderem, desde que esse jogador esteja também registado na plataforma. Portanto, são tudo ferramentas que nós vamos, à medida que vamos sentindo a necessidade do lado do jogador, vamos lançando. Para já estas são as que estão num futuro mais próximo, irão estar disponíveis. Por isso, tudo o que seja para ajudar, nós iremos estar sempre muito próximos dos jogadores e tentar ajudar naquilo que é a nossa missão, que é dar-lhes visibilidade e ser mais uma ferramenta na ajuda da perseguição do sonho. Força, Diogo, também aqui para. Estamos quase há cerca de uma hora em conversa. Deixo-te fazer a pergunta final aqui para o Ricardo. Nós já fomos discutindo isto, Ricardo. Não te vou perguntar o que é que dizem os teus olhos, nem o que dizem as tuas luas, mas já fomos falando um bocadinho disto. Como é que tu vês uma iniciativa como a Bayern a ser relevante na evolução de um jogador de futebol? Quase que em chave final da nossa conversa. Olha, foi o que fomos falando aqui durante este tempo, que acho que pode ajudar muito o jogador a evoluir. Acho que pode ajudar naqueles aspectos em que estamos menos bem, ou aqueles em que estamos bem, mas ainda precisamos crescer. Acho que é uma ferramenta que nos pode ajudar muito. Ser alguém de fora que não nos conhece
entre aspas, a apontar-nos o defeito ou o que é que podemos melhorar, acho que pode ser importante. E depois de sabermos isso, trabalharmos essa parte, que é fundamental, e depois a Bayern consegue também ajudar nesse sentido, não é? E acho que hoje em dia, como disse logo no início, quanto mais bem preparado eu tiver para quando surgir a oportunidade, melhor. Porque ela vai aparecer e eu vou estar preparado para agarrar. E acho que nesse sentido a Bayern pode ser uma ferramenta muito importante para todos, quer profissional, quer não profissional. Tu falaste aí da oportunidade e peço desculpa desde já quem colocou esta questão, eu ia me esquecer de a colocar. Temos alguém que nos está a ver que perguntou: eu jogo na Distrital, também posso pedir um scout? Sim, portanto, este pedido de scout ele é aberto a toda a gente. Portanto, nós damos qualquer avaliação do jogador é feita dentro do contexto competitivo. Portanto, não serve só clubes de elite, antes pelo contrário, procura ajudar todos os jogadores, jogue ele na distrital ou numa nacional. Isto também é um ponto importante. Qualquer avaliação que um scout vá fazer, ele avalia o jogador naquele contexto competitivo. Por exemplo, se nós tivermos a ver. Tanto que vocês já avaliaram atletas sub-7, sub-8, se não me engano, até já séniores, por isso. Sim, e em contextos competitivos diferentes, portanto, em contextos nacionais e em contextos distritais. Aquilo que o Scott faz é ele avalia os comportamentos que aquele jogador está a ter naquele contexto competitivo. Cabe depois a um clube do contexto competitivo superior perceber se aquelas qualidades conseguem dar resposta às necessidades daquele clube. E por aí adiante, ou seja, nós temos sempre a capacidade de avaliar o jogador naquele contexto competitivo, seja ele a última divisão distrital, seja ele a primeira nacional, naquele contexto competitivo, nós avaliamos o jogador que depois interessa aos jogadores, clubes de contextos competitivos superiores. Portanto, um jogador que está na segunda distrital, tal como aconteceu com o Ricardo, passar para um campeonato de Portugal, um campeonato de Portugal para uma Liga 3, uma Liga 3 para uma Liga profissional, a Primeira Liga ou a Segunda Liga. Portanto, sim, estando numa distrital, podem mesmo pedir a avaliação de um scout e a avaliação é feita dentro do contexto competitivo em que o jogador está inserido. Eu aqui Depois, diz, força. Não, força, eu deixo. Eu depois fecho. Não te preocupes. eu ia só deixar também aqui perguntar ao Ricardo, e para fecharmos, como é que o Ricardo vê esta iniciativa como o Campeonato das Oportunidades, que também nasceu um bocadinho com o objetivo de dar visibilidade aos campeonatos inferiores e ganhou o grande destaque através desse trabalho que tem realizado ao longo destes anos. Como é que tu vês e como é que os jogadores sentem uma iniciativa deste género? Olha, é uma iniciativa espetacular porque realmente dá destaque aos jogadores que muitas das vezes passam despercebidos, não é? E quando começaram muito mais, que ainda não existia, os jogos não passavam no Canal 11, não é? E acho que é espetacular, o jogador fica muito contente, não é? De ver o seu desempenho divulgado. E É quase que o jogador também tem. Mas olha, tenho a certeza que se calhar muita gente ou procurou ou foi ver algum jogador porque viu este Instagram, não é? Este campeonato de oportunidades e se calhar o jogador que foi destacado ou porque fez isto ou Oi. observado porque alguém meteu, não é? Porque vocês colocaram um vídeo dele ou porque um golo ou porque O jogador também tem. O jogador também tem, e aqui falamos em jogadores e em clubes também, mesmo dar importância a clubes que são imediatismo a clubes que são de escalões competitivos inferiores. Mas os jogadores, e muito no seio de futebol, também sentem esta vaidade, não é? De ter alguém que os vê e isto também os motiva mais, não é? Sem dúvida que é uma motivação e é um momento de orgulho também, não é? Porque o que estamos a fazer, o que estamos a fazer está a ser visto, está a ser realçado e é sempre um motivo de orgulho. Olhem, este projeto começou há 6 anos, eu estou nele, entrei há 2 e o feedback que eu tenho do pessoal que já está desde o início
é que nos últimos anos, com as redes sociais a terem mais divulgação para com as pessoas mais dentro dos clubes e tudo mais, e se falar muito de nós, os jogadores têm tido uma habilidade tão grande connosco agora que é isso que isso ainda nos motiva ainda mais para continuarmos aqui. Muitas vezes estamos, não é desmotivados, o nosso trabalho é 24 sobre 24 horas, os 7 dias da semana, sempre sem parar, e depois chegas ali a uma altura que estás esgotado. Nós neste momento somos 4, estamos esgotados, mas depois há sempre alguma mensagem que te motiva. E é nesse sentido, e eu só estou há 2 anos. Há pessoal desde o início. Olha, mas eu não tenho dúvida que muito jogador conseguiu dar o salto na carreira pela divulgação que vocês Sim, fazem. sim, sim. Não Mas tenho a há mínima clubes, há dúvida. mesmo pessoas, agentes esportivos de próprios clubes, jogadores, que nos vêm agradecer diretamente, porque nós somos uma referência para isso. Isso é de louvar. Certo, É de louvar porque quer dizer que o trabalho não vai em vão, porque estamos em 2023, há clubes que ainda comunicam muito pouco, infelizmente. certo. Falando aqui na minha área aqui de comunicação e de marketing, infelizmente, seja ele Liga 3, Campeonato de Portugal, mesmo na Liga 2 há clubes que trabalham muito mal ainda. E para uma realidade competitiva como é Portugal, pá, é pobre, porque já é um campeonato, falando aqui da Liga 2, já é um campeonato profissional, já são jogadores já que jogam muito à bola, têm que ter outra divulgação, não só dos seus agentes individuais, não é? Mas também do clube. E é isso que acho que ainda falta aqui em Portugal, esse clique para mudar, para não passar de ser só um jogo de futebol para algo mais. Tu queres ir ao jogo para ver a tua equipa ganhar, mas por causa daquele jogador, porque é o teu ídolo. Tu, se calhar, no Leixões Santos, porque tens uma massa adepta fervorosa, tu sentes que Uhum. os adeptos gostam muito daquele jogador X ou Y, mas depois vais a outro clube e não tens adeptos. Os jogadores estão lá a jogar, querem é sair daquele clube e ir para um clube em Certo. que se sintam bem. E acho que é isso que ainda falta muito. E eu queria aqui fechar, era aqui falando aqui na parceria com a Bayern, que é o pessoal pode usar os 10% de desconto, como eu já referi anteriormente, com o nosso código de desconto que é diariamente partilhado nos nossos stories, quer com o código de desconto que, se eu não me engano, o Ricardo tem na sua Uhum. descrição do Instagram. Vocês podem, o Ricardo já deu a sua partilha, já partilhou que sentiu dificuldade, podia ter treinado mais, podia ter melhorado aspectos que não melhorou antes porque ninguém lhe dizia. Eram aspectos que, ok, falámos de há 10 anos atrás, mas que atualmente ainda acontecem, porque imaginemos uma equipa técnica de Campeonato de Portugal. Agora sim, anteriormente, eu não sei, sou-te sincero, mas agora, ok, tens equipas técnicas de treinador, guarda-redes, adjunto, analista, tudo mais, mas é um plantel de 23 jogadores. Eles não conseguem estar focados nos 23 jogadores, dar a mesma atenção. Certo. Claro. Acho que aqui a Bayern é muito essencial nessa parte. Uh, Opa, é um scout. Se fizerem um scout só este ano, esta época, já é muito bom. Fazer uma segunda para avaliar, para saberem se melhoraram ou não. Têm feedback sempre. Quer o Diogo, quer o resto da malta por trás da Bayern, estão sempre disponíveis. Posso falar de fonte segura, porque mesmo comigo é tudo tranquilo. Tenho o Ricardo. Acredito que o Ricardo vos responde, vos ajude, vos motive. Já passou por mais fases, vos ajude a motivar. Ao Ricardo e ao Diogo agradecer por esta conversa. Eu não tenho mais nenhuma questão, acredito que o Diogo também não. Sim. Força, força, força. Por mim é agradecer, Não, era agradecer a ti e ao Ricardo por agradecer esta também conversa. ao Mário e ao Campeonato das Oportunidades. Nós voltamos a falar em breve. Portanto, esta iniciativa começou hoje e vai se prolongar durante algum tempo. Temos aí mais iniciativas e mais conversas preparadas. Agradecer ao Ricardo o facto de ter aceito o nosso convite para embaixador e agora para esta conversa. Do meu ponto de vista e do ponto de vista da Bayern, foi uma excelente maneira de começarmos, porque conhecemos bem o trajeto do Ricardo e a resiliência que ele tem, e foi um caminho que ele conseguiu através do seu trabalho. Portanto, fazia todo sentido começarmos com alguém como o Ricardo, e agradecer mais uma vez ao Ricardo, e ao Campeonato das Oportunidades e ao Mário, que voltaremos a falar certamente. E eu agradecer a vocês pelo convite. Acho que foi uma conversa agradável e desejar boa sorte aos dois nos vossos projetos e continuem a fazer o bom trabalho. Que vão ter mais frutos, não é? Vão ter mais gente
a ficar orgulhosa e satisfeita com o trabalho que vocês fazem, sem dúvida. Eu estou a contar ainda que estejas no Sousense aqui no Campeonato de Portugal. Está anotado. Vamos lá ver. Está anotado. Está, maltinha. Muito obrigado. Boa noite a Tchau, todos. obrigado, boa noite. Adeus. Boa noite. Tchau, tchau.